Hoje eu, Felipe Torres, falei com o ex-zagueiro César, que teve ótima passagem pela Portuguesa, marcou época e também foi personagem importante em um dos casos de maior polêmica envolvendo arbitragem no futebol brasileiro até hoje, o caso Castrilli. César faz revelações sobre o caso, fala sobre como se sentiu durante a partida, sobre as desconfianças com a escalação do juiz argentino para o jogo e revela que até pensou em parar de jogar futebol. Também fala da avaliação que teve da última administração de Alexandre Barros e como vem enxergando a nova administração do clube nas mãos de Antônio Carlos Castanheira. Fora muitos outros assuntos conversados nessa entrevista bem legal e interessante que você confere agora. Boa noite. Como faço com todo entrevistado, com todo jogador que eu converso da Portuguesa, seja ele atuante ainda no futebol ou ex-jogador, a pergunta que eu faço primeiramente é sempre essa: o que significa para você a Associação Portuguesa de Desportos na sua vida? Boa noite. Primeiro agradecer o convite. Para mim está sendo uma satisfação enorme participar e poder falar do clube que me abriu as portas para o futebol, que mudou a minha vida, a da minha família. E a Portuguesa para mim foi a coisa mais importante dentro do futebol. Eu comecei na Ponte, fui por empréstimo, fui abraçado dentro da Portuguesa, me apaixonei, me tornei torcedor, sofro com a Portuguesa, ela que me deu tudo. A primeira casa que eu consegui comprar, o primeiro terreno que eu consegui comprar foi a Portuguesa que me deu, a casa que eu consegui construir foi a Portuguesa que me deu, o primeiro carro. Então transformou minha vida, da minha família. Então o que eu tenho com a Portuguesa é muita gratidão e tenho ela aqui com um espaço grandioso no meu coração. César, saber toda essa gratidão que você tem pela Portuguesa, todo esse amor que você ainda nutre pela Portuguesa. Queria saber de você qual foi o jogo que mais te marcou na Portuguesa positivamente, porque o negativamente a gente já imagina qual deve ser e a gente vai discutir um pouco mais pra frente ele. Negativo é fácil, verdade. É fácil de sabermos. Agora, o positivo foram vários, cara. Mas o que me deixou mais assim, mais feliz com o resultado final foi as quartas de final do Brasileiro de 98. O terceiro jogo em Curitiba, onde nós estávamos perdendo de 2-0, estávamos sendo eliminados. E aí no segundo tempo eu fui pro ataque, consegui fazer um gol de cabeça 2-1. Depois o Ailton no último minuto foi lá e fez 2-2 e nos deu a classificação para a semifinal. Né? Então isso daí foi um jogo que nós nos superamos, a gente se entregou demais e foi um jogo que ficou marcado aí como o jogo da superação aí pra gente. Legal, César. Em 96 você estava na Portuguesa, naquele vice-campeonato brasileiro, né, contra o Grêmio, que na minha opinião, hoje em dia seria levado de outra forma, acho que a Portuguesa seria campeã. Você acha que houve algum fator externo que acabou atrapalhando aquela equipe naquele jogo em Porto Alegre? Não, de forma alguma. O Candinho nos blindou, né? Não deixou com que nada nos atrapalhasse, não deixou focado somente no adversário e foi mais detalhe mesmo que jogou contra a nossa equipe, né? Numa decisão os detalhes fazem diferença, então pesaram primeiro aquele gol que nós tomamos no início da partida e depois aquela disputa de bola com o atacante que ela acabou não saindo do jeito que num cabeceio sem nenhuma disputa ela iria para outro lado, né? Mas com a disputa com o atacante ele foi no meu corpo, me desequilibrou e ela saiu pro meio da área onde o Ailton foi feliz e fez o gol. Mas não foi nada extracampo não, eu vejo que foi dentro de campo que nós
pecamos nos detalhes, acho que os detalhes jogaram contra nós nessa partida. Mas mesmo assim, você acha que aquele resultado de 96 foi injusto? Você acha que a portuguesa deveria ter sido campeã? Aí é difícil você falar isso, né? Injustiça, se ela deveria ter sido campeã. Claro que o pensamento era e o trabalho foi feito para isso, né? Desde a sofrida classificação, jogando, perdendo o mando do último jogo, nós jogamos em Curitiba, ficamos esperando o resultado de outros jogos e eles deram certo. Nós fomos ultrapassando os adversários, Cruzeiro que havia sido melhor, depois o Atlético. Mas era o regulamento da época, né? Se fosse hoje, teria sido diferente. Mas eles também foram competentes, eles foram capazes, eles eram bem treinados, né? Também. E acho que, como eu te falei, foi detalhezinho que faz o campeão e o vice, né? Então, para mim, eu deixo por aí isso mesmo. Dentro dos elencos que você participou da Portuguesa, qual foi o jogador que você teve mais contato, que você mantém uma amizade até hoje, que rolava aquela resenha na época de futebol e que até hoje, quando vocês se encontram, o papo dura horas aí? Tudo começou quando eu saí da Pronte para Portuguesa por empréstimo, né? E eu fui morar no flat na Avenida Rio Branco. E o Candinho me chamou e perguntou se eu aceitaria com que o Emerson morasse comigo no flat, pra gente fazer amizade mais rápido, pra gente se enturmar e se entrosando mais, que isso ia fazer diferença dentro de campo. E eu de pronto aceitei. O Emerson veio morar comigo. Nós ficamos um tempo lá morando juntos. Isso daí foi entrosando, foi acontecendo. E a gente criou um laço de amizade grande que as famílias se falam até hoje. Minha esposa com a dele, as crianças e eu. Então era um cara que a gente concentrava também. Então a gente tinha muita conversa, manteve esse relacionamento, essa parceria, né? Então que está perdurando aí, a gente espera que pro resto da vida. Porque é um cara mais que 100%, me ajuda bastante, meu conselheiro, mais que irmão. Não é nem meu braço direito, acho que já é o corpo inteiro. Então o Emerson é um mais que tudo aí pra mim. E a gente vai manter isso aí. Mas eu queria que você contasse uma história curiosa que você passou na Portuguesa, nos tempos que você esteve na Portuguesa. Alguma história aí porra, que você lembre disso até hoje, que te faça dar risada, que você chegou a passar com seus companheiros, ou até sozinho mesmo, enquanto você foi jogador da Portuguesa. Olha, mas é difícil, hein, cara, que eu sou ruim de memória, cara. Mas eu tive vários momentos engraçados ali. A gente ali em 96 era um grupo de bem mesclado ali de experiência e juventude. Depois 97, 98 ficou também os jovens, né? E a gente tinha aquela turminha toda, Leandro, Rodrigo, Emerson, eu, Fabrício, Cezinha. E foi uma matéria que nós fomos fazer pro jornal e nós fomos gravar numa casa de samba. Ela estava fechada, né? Foi durante o dia e foi com fundo de quintal, né? Eu gostava de samba, até hoje gosto, mas eu não sabia mexer com instrumento nenhum, né? Aí o cara me pede pra que eu tocasse alguma coisa ali no pandeiro, depois no cavaco. Eu falei, mas nem o ré, quanto mais as outras. E ali nós ficamos brincando, todo mundo querendo, o pessoal do fundo de quintal querendo ensinar, mas não dava, né?
não era meu terreno ali. Então foi uma das situações engraçadas que eles pediram pra gente tocar, para que eu tocasse algum instrumento ali, e na hora não, nem na hora nem agora dava pra encarar, como não deu no momento. Legal, César. Interessante essa história aí com o fundo de quintal. E agora eu vou partir para um lado um pouco mais polêmico aí da entrevista em si, que é sobre o caso Castrilli. Eu não vou expressar opinião nenhuma aqui na entrevista sobre esse caso, para não dizerem que houve algum tipo de interferência ou que eu falei alguma coisa que te levou à resposta. Eu queria que fosse de você, que você dissesse o que você sentiu na hora do caso lá, na hora daquele pênalti, por exemplo, e o que você sentiu no pós-jogo. Quando o jogo acabou, você foi assistir o lance, ou te falaram sobre, não só o lance, mas sobre o jogo inteiro. Qual foi a sua sensação em relação ao caso Castrilli, que pra mim, agora sim expressando uma opinião, mas uma opinião em relação à sua carreira dentro da Portuguesa, pra mim, eu acho que foi o jogo mais negativo que você teve guardado na sua memória enquanto você atuava pela Lusa. Vamos do fim pro começo, com certeza. É o jogo, pior jogo, né? Não é só da minha história na Portuguesa, não, é da carreira toda. É uma equipe que eu costumo falar que a Portuguesa era chata, chata de ser batida. Ninguém gostava de jogar contra a Portuguesa. A gente tinha achado o time ideal. O time tinha uma mescla de juventude e experiência. Nós éramos melhores do que o Corinthians, nós éramos melhores do que o São Paulo. Nós iríamos ser campeões paulistas. E na sexta-feira houve a mudança, a federação fará, pega e fala que está trazendo um árbitro argentino. Pegou todo mundo de surpresa. E aí a gente vai pro jogo. Ele começa naquela arrogância dele, até aí tudo bem. Ele vai e marca aquele primeiro pênalti do Evair, inexistente. Só que o nosso time era chato, como eu te falei. Nosso time foi lá e fez todo aquele trabalho. Nós estávamos ganhando de 2-1 com um jogador a mais, que o Marcelinho tinha sido expulso. Num lance onde a gente já estava saindo para um contra-ataque, a gente ia matar o jogo ali, a gente ia fazer o terceiro gol, que já era. Eles vieram todos pro ataque e não tinha mais ninguém para defender. Então foi ali eu me senti muito ferido, triste, desesperado, com muitas vontades até de chegar a agredir o árbitro. Foi pelos companheiros e acho que por Deus, primeiramente, que fez com que eu não agisse dessa forma violenta. Então, para mim foi uma tragédia. O pior também foi que depois eu fui para o exame antidoping e aí com os meninos do Corinthians, eles ligaram para as casas e falaram que não tinha sido pênalti. Eu não quis assistir nada naquela noite. Fiquei em São Paulo. No outro dia eu fui para, nem sei para onde eu fui, acho que eu fui para Taubaté. Eu não queria ver nada, ver ninguém. Passei dias difíceis, ruins, que mexeram bastante com a minha cabeça, com o que eu achava do futebol. E depois nós nos reunimos na representação e falamos sobre tudo aquilo. Aí vieram os patrocinadores e mantiveram os prêmios que a gente tinha para conquistar o campeonato, mas nada tira aquele sentimento que eu senti, que os jogadores sentiram, que a torcida, a história da Portuguesa viveu uma página que o futebol não deveria ter acontecido. Isso aí eu tenho certeza.
César, muitos torcedores da Portuguesa são novos e não vivenciaram esse caso Castrilli. Então, eu até recomendo para quem está ouvindo a entrevista procurar no Google depois sobre o caso Castrilli, vai ter todas as informações, todas as imagens do que a gente está relatando aqui. Continuando nesse caso, você acha que de fato houve um mal intencionamento por conta do árbitro em relação à Portuguesa? E você chegou a parar de pensar em jogar futebol ou em largar o futebol por conta desse caso? Eu tenho comigo, sou convicto que ele veio encomendado, que ele veio para não deixar a Portuguesa para passar para a final. As atitudes, como ele se comportava ali com a gente, e ele foi nos pontos cruciais ali, né? Então, para mim, veio uma premeditação, já veio pronto para fazer o serviço, fez, foi embora, não apitou mais e foi o fim de tudo, né? Pra gente ali, um desânimo, um desespero, uma dor gigantesca e com certeza, cara, eu pensei várias vezes, muitas vezes de parar de jogar, de acabar com o futebol ali, com a minha carreira, mas eu tive apoio dos meus amigos, dos meus companheiros, eles me ajudaram, me reergueram, então dali em diante a gente tentou fazer uma história diferente, né? Mas é uma coisa que vamos para 22 anos e é uma coisa inesquecível, né? É uma coisa que vai perdurar por muitos e muito tempo aí, pode ter certeza. E César, fazendo como você disse, 22 anos desse caso, muitas coisas com certeza foram conversadas nos bastidores, né? Sobre esse caso Castrilli. Você falou que, na sua opinião, você acha que ele veio encomendado. Dentro dos bastidores, se conversava que ele veio mesmo encomendado e por quem? Pela federação, pelo Corinthians, algum fator externo? Quem você acha, na sua opinião, ou pelo que se falava nos bastidores, quem encomendou Castrilli? Eu não vou colocar ninguém no meio, né? Eu vou pelo que eu vi, pelo que eu vivi, é, pelo jogo em si, né? Para mim, a federação que fez com que não seria interessante a Portuguesa na época, né? Era época de arrecadação, não tinha todo esse dinheiro, era mais escasso e a Portuguesa era tido como não daria renda, não daria público, né? Então seria mais fácil. A gente jogava contra isso também. Nós sabíamos que a Portuguesa, numa dúvida, a Portuguesa sempre levaria a desvantagem, né? Então nós tentávamos não deixar com que tivesse dúvida, mas infelizmente nesse jogo aconteceram e foi o prato cheio pro árbitro fazer o que ele fez e eu tenho certeza que ele veio encomendado, que a federação já o trouxe e ele sabia do que tinha que fazer, fez e parou. Aquele ali foi o último jogo dele, né? Você viveu os tempos áureos da Portuguesa, né, César? Com que você acha que falta, o que a Portuguesa precisa para voltar a viver glórias como viveu no passado? Onde você acha que a Portuguesa errou desses 22 anos, vamos dizer, vai, de 98 para cá? No que você acha que a Portuguesa errou? O que faltou para a Portuguesa se manter entre os gigantes do futebol brasileiro? E como retornar à elite do futebol brasileiro? Ela errou na parte administrativa. Eles não souberam administrar. A Portuguesa, se você for recapitular, ela vendeu Zé Maria, Zé Roberto,
Klemer por US$ 1 milhão para o Flamengo, Rodrigo Fabre, Leandro Amaral, eu. Fez vários negócios, né? Ganhou-se muito dinheiro lá na Portuguesa. Só que não teve a administração correta, né? Isso daí com o tempo a conta chega, né? O futebol vai evoluindo e vai precisando de dinheiro. Aí você acaba contratando e contrata só quantidade. Não adianta, você muda, perde os valores, né? Que a Portuguesa fez. Leandro Amaral, Rodrigo, Fabrício, o Emerson praticamente, Zé Roberto, Zé Maria, Tico, Roque, tudo foi feito lá, Bentinho, Betinho, Denner, e ela se esqueceu disso. Ela achou que ela poderia mudar a política só de contratar. Então esse foi um erro gravíssimo. Fizeram contratos e muitos não foram cumpridos e você tem que pagar. E a justiça, ela não é justa também, né? Teve jogador que acho que jogou 3 ou 4 jogos e tem milhões para receber da Portuguesa. Então são coisas que os contratos foram mal feitos, as administrações não geriram bem e vai pagando o preço. Quem sofre é o torcedor, é a camisa. E para voltar é difícil. A gente ouve que a Portuguesa tinha que fazer uma parceria com os grandes. Mas os grandes, os jogadores, eles não querem jogar na Portuguesa na Série B do Campeonato Paulista, na Série A2. É difícil você fazer com que um jogador desses aceite aí jogar para a Portuguesa, né? Se fosse antes, não, pô, vamos, a Portuguesa é a queridinha do Brasil, é a visibilidade. Mas agora não, agora os caras estão com altos salários, eles não querem. Eles não querem sair de lá, eles preferem não jogar do que ir jogar uma Série A2, né? Então vai ter que ter muita sensibilidade, acertar, ter erro mínimo, né, para tentar, primeiro passo, voltar para a Série A do Campeonato Paulista. Depois ir buscar uma vaga para disputar uma Série D, tentar preencher o calendário. Eu acho que é isso que falta. Ter um calendário completo e fazer negócios direito, né? Acho que a Portuguesa poderia valorizar mais os seus ex-atletas, dar oportunidade. Eu achei que isso fosse acontecer com a administração do Alexandre Barros, que ele foi uma pessoa que viveu ali, viu todas as administrações anteriores, e na hora que ele entrou ele não fez nada do que ele cobrava como radialista, né? Então eu acho que esse é o caminho, tentar resgatar, fazer com que o torcedor goste novamente da Portuguesa, ir lá pedir ajuda e tentar errar o menos possível, né? Errar o menos possível e conseguir o primeiro passo, voltar para o Paulista primeiro, né? Aí a arrecadação já é outra, então aí tudo vai mudando e tomara que as administrações consigam ir acompanhando e fazendo a melhor escolha. Você amando a Portuguesa como ama, como já falou que ama a Portuguesa, e você citou nesse último áudio a administração do Alexandre Barros. Você acompanhando a administração do Alexandre, quais pontos você acha que o Alexandre errou? No que você acha que ele deveria ter agido de uma forma diferente? Você acha que ele acertou em algum ponto? Qual é o reflexo que você tem dessa administração do Alexandre Barros? E como você vem
avaliando a administração até aqui do Antônio Carlos Castanheira? Olha, o Alexandre ele já errou com o Leão, né? O Leão ele foi para ser um colaborador, para ajudar. Ele já errou com o Leão. Foi o primeiro passo dele. O Leão conseguiu o jogador do Palmeiras de graça. Ele sem avisar levou um jogador 6 meses parado para pagar salário. Então ali já começou a errar, né? Então ali já começou o fracasso. E a gente tinha liberdade, né? Eu digo, eu, Emerson, a gente sempre tentou se aproximar, a gente tentou falar com ele, mas ele nunca deu abertura, nunca nos ouviu, e continuou cometendo erros em cima de erros, esquecendo dentro de campo, né? Não dando qualidade, vivendo de situações que não eram as ideais para a Portuguesa. E isso foi refletindo dentro de campo, os insucessos foram acontecendo, a desculpa de que tudo era penhorado e não dava para investir, e a Portuguesa sempre trazendo jogadores com quantidade e sem qualidade, né? Então ele, tudo que ele viu das administrações anteriores, ele não seguiu. Foi infelizmente, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, e era uma pessoa que eu apostava que fosse levar a Portuguesa de volta para a primeira divisão, principalmente do Campeonato Paulista, que não fosse deixar chegar na situação que chegou. E agora, com o pessoal novo, eles estão tentando recuperar o ânimo, o brilho, resgatar a autoestima do torcedor, da Portuguesa. A gente torce para que eles consigam essa classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista, que eles consigam com que o time engrene e que faça diferente, que conquiste, que venha esse acesso, que é um ano importantíssimo para todo torcedor da Portuguesa. Então eu vou ficar na torcida. Já soube através do programa do Neto, onde eu participei, que eles já estão valorizando, mudando, dando vida para o Canindé, porque a última vez que eu fui, a piscina estava sem água, estava com mato, o micro-ônibus que nos levava para o treino estava lá abandonado. Então eles já mudaram bastante coisa, né? E a gente espera que eles sigam esse caminho e que os resultados dentro de campo também apareçam. Como é que você enxerga uma volta do futebol após essa pandemia? Você acha que pode haver muitas injustiças aí em relação a alguns clubes que não têm tanta reserva como os gigantes têm? Como você enxerga a volta do futebol após tudo isso? Você acha que vai ser normalmente, que o calendário também vai ser cumprido de uma forma normal, de uma forma regular? Você acha que vai haver alguns problemas durante o ano? Você projeta como o futebol até o fim de 2020? Olha, para mim o problema maior é o calendário, né? Eles vão ter que se desdobrar aí para conseguirem cumprir, tomara que tudo que foi planejado, né? Os clubes, eles também terão seus tempos, né, para os treinamentos, para voltarem aos trabalhos em conjunto. Agora o problema é a parte financeira, né? Isso que ainda não foi estudado. Os clubes estão tentando essa redução salarial. Tomara que os patrocínios sejam mantidos para que não tenha, se tiver, que seja mínimo, né, o problema dentro de campo, porque a gente vê que Santo André, Mirassol, Novo Horizontino, eles estão fazendo belas campanhas aí no Paulista, né? Então a gente não sabe como será o retorno deles, mas a gente torce para que seja
que volte bem o mais perto possível do 100%, que eles consigam fazer um planejamento diferenciado e que dê certo, né? Eu acho que quem ganha com isso daí é o público, somos nós que vamos estar ali assistindo, e a gente espera sempre o espetáculo de alto nível, com muita qualidade. E a gente espera que eles eles tenham seus gestores, que eles estejam fazendo a coisa certa e que os jogadores também possam assimilar isso daí o mais rápido possível. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, o tempo que você ficou conosco aqui conversando, dando essa entrevista, e que por último você deixasse uma mensagem para a torcida da Portuguesa, essa torcida que fez e ainda faz parte da sua vida até hoje. Primeiro, te agradecer, né? Não pode faltar o agradecimento pela oportunidade, pela lembrança de poder falar da Portuguesa, e que o torcedor continue com esse carinho, com esse amor, com essa vontade de torcer pela Portuguesa, que eu tenho certeza que eles, e com esse trabalho que essa nova diretoria vem fazendo, eu tenho certeza que nós vamos fazer com que a Portuguesa volte à primeira divisão do Campeonato Paulista, que já vai ser o primeiro passo. E vai ser um presente no ano do centenário. Eu acho que isso daí é importantíssimo, né? Então, que mantenha esse espírito, esse amor, e eu só tenho que agradecer tudo que a Portuguesa fez por mim, me proporcionou, e as portas que ela abriu. Então, é só agradecimento e falar que um dia tomara que eu tenha a oportunidade de retribuir um pouquinho tudo que a Portuguesa fez por mim. Estou me preparando, estou estudando, e tomara que eu consiga ter êxito trabalhando pela Portuguesa um dia. Obrigado.